A Jovem Pan vai a Brasília. Antes de começar a conversa com o nosso José Maria Trindade, nós separamos aqui um trecho da fala da ministra Carmen Lúcia sobre os novos áudios que estão agora na imprensa, dizendo o seguinte: o Supremo terá uma reação enérgica. Vamos acompanhar. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei ao diretor-geral da Polícia Federal e ao procurador-geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. José Maria Trindade, a reação do Supremo, e o presidente Michel Temer já está de volta a Brasília, de volta ao furacão. Bom dia, Zé Maria. É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, o clima mudou. Os aliados do presidente Michel Temer ficaram otimistas e a impressão é de que, desta vez, mesmo se houver, já existem dúvidas sobre isso, né? A nova flechada do Janot, ou seja, a denúncia, nova denúncia contra o presidente Michel Temer, não será difícil para a Câmara dos Deputados rejeitar a abertura do processo na casa. E isso também, essa situação nova do Ministério Público Federal, fragiliza o procurador-geral Rodrigo Janot, e aí os denunciados da Câmara e do Senado também entendem que foram beneficiados. Houve comemorações, não explícitas, mas ali nos bastidores, os deputados e senadores dizendo que finalmente o Janot recebeu uma resposta à altura, ou seja, sendo ferido ali com o próprio veneno, está passando por dificuldades. Os deputados dizem que a dificuldade é ele explicar como colocou no seu gabinete um procurador que foi procurar emprego exatamente nos mais denunciados de toda essa operação. Desde o início, a JBS seria, sim, alvo de investigação forte, né? Todos falavam desta ligação da JBS com o governo, dizia-se até que seria o filho do Lula, essa empresa, e ela seria investigada, estava sendo investigada. E um procurador ligado a Rodrigo Janot é que foi fazer esta intermediação. Isso, para a avaliação dos líderes, foi o ponto mais grave. E é claro, olha, todos que foram denunciados por Janot estão torcendo para que a casa caia agora para o lado do Ministério Público. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ontem foi o chamado Dia de Cão aqui em Brasília. Nunca antes na história do país tantos fatos graves aconteceram. Tão graves que ninguém nem prestou atenção em 8 malas de dinheiro e 4 caixas de dinheiro, 51 milhões de reais guardados num apartamento particular do ex-ministro, que até pouco tempo despachava ao lado do presidente da República. Professor Vila. É terrível essa questão do Gedel, Zé Maria, é uma coisa assim inacreditável. Quer dizer, hoje o mundo inteiro está falando nisso, porque você podia atualizar esses valores, quer dizer, convertê-los melhor. Em dólar seriam cerca de 16 milhões de dólares aproximadamente, né? Um negócio assim inacreditável dentro de um apartamento, quer dizer, é incrível que vai. E o Gedel continua solto, né? Que é uma coisa inexplicável. Agora, por outro lado, essa comemoração dos políticos que você destacou anteriormente é o que a gente tem de pensar. Eles estão satisfeitos no sentido do. Porque o Janot começou com essa péssima atuação dele e nos 2 mandatos, ele maculou, não para todo sempre, mas maculou o Ministério Público Federal. E os políticos corruptos estão satisfeitíssimos, porque eles sabem a importância que tem o Ministério Público Federal justamente para perseguir perseguir judicialmente, entenda-se, os políticos corruptos. Não. Então a ação do Janot foi desastrosa, quer dizer, ele acabou fazendo o que os políticos corruptos queriam, né? E no fim, até veremos, né, se não vai ser as provas apresentadas, por exemplo, no caso da JBS, serem colocadas de lado, desqualificadas judicialmente e não ter nenhuma punição. Virou uma nova Castelo de Areia. Se isso ocorrer, vai ser terrível, né, Zé?
Pois é, o advogado do presidente Michel Temer, Antônio Mariz, já pediu acesso total e oficial, né, a essa gravação, vai pedir a anulação total da operação desta delação da JBS, né? Não deve conseguir, mas abre ali uma janela, como eu disse aqui já, abre uma janela jurídica muito importante para debate. Isso ali é o bastidor do bastidor e mostra como as coisas são negociadas e como os poderosos são previsíveis nos seus movimentos, né? Mostra exatamente isso. E também houve a confirmação, eu recebi a confirmação de que, como eu disse ontem, né, aquela conversa ali foi movida a marvada pinga, viu? Eles estavam com a língua solta demais. Eu vi pela a voz pastosa e tal, e o que eles falaram, né? O que esse Joesley, as coisas que envolvem prostitutas, prostitutos também no masculino, né? Os seus interesses, é triste dizer isso, parece uma coisa baixa, seus interesses sexuais no interior da empresa. Desculpe, eu vou citar porque está em todos os jornais aí, com licença do nosso ouvinte, diz Joesley, abre aspas, eu ando invocado de comer uma velha por aí, acho que vou comer umas 2 velhinhas de 50, casadinhas. Então, é inacreditável, Zé, o que me chama a atenção, como é que uma pessoa baixa dessa, baixa, em todos os sentidos, teve tanto poder que ele falava com qualquer autoridade da República a hora que bem desejasse. Quer dizer, ele se assim, falar nós vai, nós quer... Tudo bem, né? Ele é esse lixo. Agora, as autoridades da República recebê-lo, conversar, ele comprou autoridades com milhões e milhões, isso que é inaceitável. Quer dizer, a que ponto nós somos governados por quem? Por Joesley Batista. Porque antigamente no interior do marxismo, desculpe a extensão, havia muita ideia, tem uma frase do Marx que diz assim, que o Estado é o comitê central da burguesia. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a gente tem eleição, em outras palavras, que a gente tem eleição, aqui outra colar, mas não muda nada porque a burguesia que domina, o Estado é o comitê. O Estado entende esse governo, não necessariamente a mesma coisa, mas como gestão da burguesia. A impressão é que o Joesley é a nossa burguesia, tomou o aparelho de Estado. E a ministra Carmen Lúcia foi muito amena, muito amena. Ela teria de convocar uma reunião extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Sabe por que ela não faz? Porque os ministros, parte deles, estão na Europa. Inclusive o Gilmar está em Paris. Grande Gilmar está lá em Paris. Professor, a minha visão é de que o povo só é chamado quando essas elites não decidem. Ele saiu comprando autoridades por todo o país. Eu acho que a presidente deveria decretar imediatamente a prisão dele e pronto. Não, você tem toda a razão. E o caso do Gedel... Desde lá de trás, né, se fala, por que não se decretou a prisão dele? É demais, né? É demais. E a forma como ele age, tudo pensado, quer dizer, é uma coisa, a maquinação dele, todos os passos dele foram pensados. Ele com esse jeito de tomando a cachaça, mas ele não queima a nota de 100 nem toma água fervendo. Ele é espertíssimo, todos os passos que ele deu, e até agora ele ganhou. Ele ganhou e nós perdemos. Nós, eu digo, o povo brasileiro, o trabalhador que paga seus impostos, que espera que um dia esse país tenha jeito. Agora, e entre o inteiro porque o Gedel está solto. Acham 51 milhões no apartamento dele, ele está solto. É inacreditável. E a ministra Carmen Lúcia deveria convocar uma imediata reunião plenária do Supremo Tribunal Federal. E essa discussão, nós assistirmos, não desligar as câmeras. Nós assistirmos, né, o Brasil, mas nem pode fazê-la porque vários ministros estão no exterior. É triste. Eu imagino isso que você falou foi perfeito. Eu acho que foi um dos dias mais trágicos da história de Brasília, né? Muita confusão, todas num dia só. O Michel Temer só não comemorou mais porque houve a homologação aí da delação bomba do Lúcio Funaro, né, o doleiro ali da cúpula do PMDB, e isso é sinal de problema certo. Zé Maria, bom trabalho para você. Até mais tarde. É isso, obrigado. Bom dia a todos.